muçulmana e a doutrina judaico-cristã. Muitos são seus feitos memoráveis, por meio dos quais conheceremos a índole e o caráter deste monarca, adentrando como visitantes de honra em seu reinado. Para a palestra Carlos Magno, sua história e seu reinado, convidamos ao palco Tatiana e Ricardo Paranaguá. O casal é filiado ao núcleo Pupuramanta, no Rio de Janeiro. Tatiana é discípulo do Corpo Instrutivo e Ricardo é membro do Corpo do Concílio. Ela é graduada e mestre em Psicologia Clínica. Trabalha em consultório particular e é professora da PUC-Rio e consultora comentarista de TV. Ele é cineasta, diretor e roteirista de documentário e ficção para TV e cinema e possui experiência em negócios ambientais. Com a palavra, Tatiana e Ricardo Paranaguá. Grata, Ana. Então, gente, antes de tudo, grata pela presença de todos vocês. Eu estou muito contente de poder falar para vocês que eu estou vendo aqui e mais contente ainda de saber que tem um monte de gente que está tendo a oportunidade de estar conosco, mesmo de casa. Isso está me deixando muito feliz. Amplia, né, esse nosso trabalho tão, para mim, tão importante, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês pelo seguinte. Eu imagino o que alguns de vocês podem estar pensando vindo para cá, né? Se vocês estão aqui é porque estão interessados, estão achando legal a oportunidade, o assunto. Porém, alguns e não poucos podem estar se fazendo uma pequena pergunta, que é a seguinte. Tudo bem, esse pessoal está querendo criar alguma coisa nova, uma escola nova, uma pedagogia nova. Ok. Aí a gente vai falar de alguma coisa de 1.200 anos atrás. Essa é a novidade. É uma pergunta muito justa, então por isso que eu quero conversar com vocês a respeito disso, a respeito desse questionamento que pode estar na cabeça de vocês. Mas vocês vão me entender muito bem. Olha só, hoje em dia, a gente observa um fenômeno que mesmo quem não curte muito... Peraí, técnica. Está melhor agora? E aí, tudo bem? Onde eu estava? Mesmo quem não curte um fenômeno, isso, grata, vai poder concordar comigo que está existindo uma coisa, um fenômeno coletivo, que é o seguinte, que é um encanto, um retorno à vida medieval. Gente, quem não ouviu falar no Game of Thrones? Tem Arthur, tem livro, tem instantes, tem tudo, né? Tudo remetendo a esse passado medieval. Agora o fenômeno está coletivo, porém ele não é novo, né? Já tinha desde o Tolkien, mas também foi a explosão dos filmes, né? Senhor dos Anéis, e já tinha os jogos de RPG. Eu estava conversando com o Tiago Teixeira, né? Ele falava, olha, eu jogava RPG, né? E o cenário era medieval. Eu falei, boa lembrança. E o que é isso? Gente, no Rio de Janeiro teve agora, há 2 meses, a 2ª edição da Feira Medieval na Quinta da Boa Vista. Era um mercado medieval e todo mundo vestido a caráter, curtindo muito. A gente tem que parar e pensar o que está acontecendo. Porque, de uma forma lógica, se a gente for pensar com a lógica, isso não faz sentido. Porque a gente aprende, foi colocado desde o iluminismo, olha o nome, o iluminismo, que o momento atual que o ser humano vive é o ápice de todo o desenvolvimento dele. É o ápice da evolução moral, cultural e tecnológica. Logo, tudo o que veio antes, principalmente antes do iluminismo, era idade das trevas, era superstição. Então, dali para frente é que é o importante, é que é o novo. E não é à toa que é dali para frente que Deus foi sendo gradativamente tirado do estudo, da ciência, da educação. Foi começando a haver uma separação cada vez mais drástica e chegou no materialismo que a gente vive hoje nos sistemas educacionais. Porém, e a outra coisa, né? Nós temos muita tecnologia e a tecnologia é a resposta. E se a tecnologia é a resposta, o que esse pessoal está fazendo tão encantado pela Idade Média? Não faz sentido. O que eles estão buscando? Pois é, o que está sendo buscado? As pessoas é como se elas estivessem o tempo todo olhando para esse passado, buscando alguma coisa valiosa que ficou lá atrás, sim. De uma forma com uma consciência ainda não muito clara, mas está buscando, está querendo reviver alguma coisa.
Eu acho pouco provável que as pessoas que estavam frequentando a feira medieval quisessem viver realmente numa época sem celular, sem avião e sem tomografia computadorizada. Não queria. Porém, o que está se querendo ali? O que está se querendo quando se tem tanto encanto, né, no imaginário, por uma época, ficou no imaginário das pessoas, né, de uma época em que a vida era tão difícil? Né? O que pode existir nisso? Uma época em que a peleja era dura, em que tudo, você só tinha o sagrado para apelar, tudo era Deus. Quanta superstição, quanto misticismo. Talvez seja um pouco por aí. Era uma época em que, sim, tinha o sagrado, em que, sim, Deus estava presente, em que, sim, o contato com a natureza era muito premente, em que havia sentido. Porque as lutas eram por terra, por comida, ver a água congelar, descongelar, uma planta crescer. Mesmo lutas por riqueza, as riquezas eram riquezas palpáveis, era ouro, eram os metais preciosos, prata. E hoje em dia, com tudo que é tecnologia, a gente está vivendo o quê? Uma crise de sentido. A gente, né, qual é a riqueza? A riqueza não é mais nem dinheiro, papel, moeda, isso ficou para trás. A riqueza agora é o dígito no banco. A gente nem pega mais numa moedinha, né, o tanto de riqueza que a gente tem é o nosso dígito de banco. Comida, você perguntar para uma criança, ela diz de onde vem o leite? Da caixinha, óbvio. Uma desconexão tão grande. E lembrando, né, da palestra anterior, da Luana, que abriu, a ansiedade que as pessoas estão vivendo, o conflito, a falta de sentido. E a tecnologia ela não está respondendo a isso. As pessoas vivem um conflito e elas estão olhando para trás. O que elas estão querendo? Elas estão querendo esse resgate com o sagrado. É isso que elas estão procurando. Elas estão procurando sentido. Então, quando nós aqui, às vezes as pessoas não têm a consciência do que estão procurando, mas nós sabemos o que a gente quer procurar quando volta nossos olhos para essa época. Nós sabemos que nós queremos pegar de lá, resgatar um sentido. E se vocês pararem para pensar, todo esse cenário Idade Média que é difundido é o cenário da Alta Idade Média, que é exatamente essa que nós estamos falando. Por quê? Porque lá aconteceu o fenômeno do Renascimento Carolíngio. Uma luz numa época que estava decadente e veio essa luz. E é exatamente essa época que as pessoas mais se remetem, porque é uma época que traz magia, é como se só naquele cenário as coisas sagradas pudessem acontecer de verdade. É uma maneira de vivenciar tudo isso. Então, nós estamos querendo pegar esses valores, tá, e trazer para a nossa Idade Mídia. A gente não quer voltar ao passado, viver naquela época. A gente quer simplesmente reunir, pegar de volta o valor que ficou para trás, que é uma educação, que é uma tecnologia com o espírito. Né? Lembrando do que o Nasson falou. Então, para convidá-los a resgatar conosco essas joias maravilhosas, nós vamos viajar agora até o século VIII para saber a respeito da vida de Carlos Magno. Então, sim, senhor. Agora tá. Agora tá. Regula, está muito alto. Ok. Então, meus amigos, o século VIII. Como é que era o século VIII, essa época? Como é que se vivia no campo nessa época? Era uma vida muito difícil, muito pelejado. Naquela região toda, que hoje é considerada a Alemanha, a Holanda, a França, uma parte da Itália, tinha 8 milhões de habitantes. Não era pouquíssimo. A maioria da região eram de florestas. As florestas eram infestadas de animais selvagens, lobos, ursos. E as pessoas tinham que se proteger e bem a respeito disso, porque os lobos invadiam as casas. As casas eram muito precárias. Não havia, assim, as crianças nessa época, quando elas nasciam numa família, uma entre 2 crianças morria. As famílias tinham muitos filhos, justamente para poder ter mais nascimentos. Era muito comum.
Então, nessa época, havia assim, tem três palavras que definem bem essa época: a fome, o frio e o medo. A fome, porque era assim, a coisa mais pelejada, era produto agrícola para as pessoas, para o camponês. E ele, a vida inteira, ele trabalhava com esse produto, em prol desse produto. Por quê? Porque era muito difícil de comer. A gente estava falando de uma época e de uma região que tem frio, que tem momentos que não tem comida disponível. Então, a pessoa tem que estocar o mínimo possível. O camponês vivia numa casa onde moravam umas 10, 12 pessoas, e na mesma peça, era uma peça só, né? Era uma cabana de madeira, com uma palha em cima, isso fazendo menos 20, menos 15 lá de fora. Ele acendia um fogo para esquentar a casa toda. Às vezes, as casas pegavam fogo também. E dentro dessas casas, eles também tinham o boi, a vaca, dentro dessa casa, para poder o porco também, né? O porco, eles, em geral, matavam o porco uma vez por ano. E isso rendia carne para eles, proteína, o ano inteiro. Era muito precário tudo que acontecia nessa época, porque as estradas, elas muitas vezes não eram bem definidas. Porque antes dessa época, o Império Romano ele entrou em decadência. Então, as estradas que eram conhecidas como aquelas vias romanas, elas ficaram selvagens, a floresta cresceu, tomou conta de novo, né? Então, as florestas, os rios para serem atravessados pelas pessoas, era muito difícil. E as pessoas mais simples, elas tinham que trabalhar muito, porque elas trabalhavam para elas e para os senhores, os donos, né, dos chamados domínios, né, que eram as granjas, os lugares que produziam mais comida. Sei. Mais para cá. Então, nesse tempo, mesmo esses privilegiados têm muitas preocupações. O mapa. Sim. Tá. Então, aqui, assim, aqui a gente vê nesse quadro foram as invasões do Império Romano, né? O Império Romano, o Oriente e o Ocidente, houve uma cisão muito grande. Então, por quê? Por conta das invasões dos povos, que eram chamados povos bárbaros. Essa palavra bárbaro, na realidade, ela é uma palavra a palavra bar, em grego, quer dizer estrangeiro, não tem essa conotação de barbaridade. Mas, na frente, algum tempo depois, que houve vários povos, esses burgúndios, ostrogodos, alamanos, lombardos, os francos eram o povo do Carlos Magno. Então, houve duas dinastias francas, uma chamada Merovingia e a outra Carolíngia. Vamos aos Carolíngios. Então, as dinastias eram famílias. A família que mais se destacou foi a família Carolíngia. O avô do Carlos Magno, ele trouxe uma coisa muito importante, porque ele foi o primeiro que venceu os sarracenos no mar Mediterrâneo, porque os árabes, os mouros e sarracenos, que assim eram chamados, eles invadiram uma quantidade de território no mundo assim, numa velocidade muito grande, porque os cavalos deles andavam muito rápido, né? Eles já conheciam o estribo, então eles tinham mais condições de lutar, né, com lanças, com arco e flecha, do que outros povos. Os cavaleiros francos do Carlos Magno ainda não tinham estribo, montava a moda franca, né, como era. E isso acabou definindo muito o fechamento do mar Mediterrâneo, que era gerador de toda uma população, né? A própria cristandade se desenvolveu. Foi o primeiro momento que houve o desenvolvimento da cristandade, foi no norte da África,
ali no meio Oriente, Oriente Médio, e depois, a segunda fase, veio por Roma, né? E a Grécia. Então, aqueles territórios, eles permitiram aos cristãos se desenvolver em determinado momento. Por quê? Eles eram considerados, primeiro, como escravos, depois eles viraram cidadãos romanos e eles tiveram que combater também. Por quê? Porque lá, a época que se vivia, ou mata ou morre. Era guerra atrás de guerra, o tempo todo. Tinha invasões de vários povos, tinha... Então, aquilo fez parte de uma época, digamos assim, que vários povos vieram do leste europeu, né, e vieram para poder colonizar a Europa Ocidental, esses povos todos. E esses povos deram nascimento também à cristandade. Elas também fizeram que a cristandade tivesse uma rede, depois que os cristãos foram considerados como cidadãos romanos. Só que eles, sendo cidadãos romanos, eles precisaram, conforme Santo Agostinho fala, né, comenta nos livros dele, eles foram obrigados a combater. Eles tiveram que ser guerreiros. Eles não podiam mais fechar os olhos e deixar só o cidadão romano. Ele já era cidadão romano. Então, isso fez com que houve uma modificação, digamos assim, na cristandade, naquela época, porque ela teve que se defender. Então, essa questão de defender, ser defensor, é crucial no conhecimento e no Império de Carlos Magno, porque ele via ser o defensor da fé, o defensor da cristandade. É nisso que ele vai se tornar. Né? Curte agora. Os cômodos aqui. Tá. Então, é interessante como é que, dentro desse contexto de simplicidade, nasce Carlos Magno. E ele nasce de uma família de rei, de rainha, mas ele não é um filho legítimo. Ele é considerado um filho ilegítimo. Até uma certa época, alguns anos, não se sabe bem porquê, os historiadores não dizem bem porquê. Pode ter sido um filho antes do casamento, que era muito comum naquela época. Pode ter sido alguma outra coisa. O fato é que ele não recebeu uma educação. Ele não recebeu a mesma educação, nem do irmão dele, Carlomagno, nem do pai dele, Pepino, que era o rei. Então, isso é uma coisa interessante, a gente vê que ele, só mais tarde, que ele recebeu essa educação, mas ele buscava se educar. Na época, ele não sabia escrever, nem ler. Ele aprendeu a falar latim fluente, falar grego, que ele falava inicialmente um dialeto, uma língua germânica, da proximidade de onde ele nasceu, que era perto de Frankfurt, na Alemanha, hoje em dia. E, então, ele teve que na vida dele, ele deu muito valor à cultura. Eu penso que isso aí tem uma influência também para ele depois ter tido essa ideia de chamar aqueles grandes e cultos, né, pessoas, sábios da época, monges que já existiam, o Alcuino e tantos outros, que ele veio a formar uma rede de pessoas para poder, a gente fala tanto em rede, né, de escola, ele já pensando nisso, ele formou uma rede de atuação, uma rede para poder essa riqueza chegar nas pessoas. E ele fez uma legislação tornando obrigatória a escolaridade para os filhos dele, em primeiro lugar, para a família dele, para as mulheres, para os homens, para os nobres, né, os cavaleiros, os condes, os duques, os marqueses, que eram analfabetos. Naquela época, quem tinha capacidade de ler e escrever eram os monges, os abades, né? E muitas vezes bem qualificados, mas não tinha muita gente que sabia ler.
E ele teve essa visão, assim, muitos anos na frente. Isso é um dos pilares da construção, que traz esse renascimento carolíngio. Mas os dois... fala você, depois eu continuo. Só uma coisinha, ficou assim, deixa eu falar um pouquinho. É que eu acho muito interessante, né, a gente estava conversando, né, a respeito de tudo isso, um grau de humildade que a gente percebe, né, numa pessoa que chegou a ser rei, mesmo analfabeto, e viu o tanto que isso é importante, o que fez falta para ele, o que ele não teve, o que o irmão recebeu. Então, ele pensou, eu quero que todos tenham, né? Então, não é se orgulhar de não ter instrução, estou aqui de qualquer forma. É ser um rei da magnitude dele, para receber o nome de Carlos Magno, e dizer, a educação que eu não tive é importante, eu quero que absolutamente todos tenham. Eu acho isso encantador. Pode pegar a palavra de volta. Porque outra coisa também que é interessante, que a gente vê a simplicidade dele, a humildade, é que na época era muito precário as coisas, né? E quando ele construiu a cidade definitiva, né, o lugar definitivo em Aachen, que é no norte da Alemanha, inclusive perto de Aachen nós temos uma irmandade que bebe vegetal lá, né, na Alemanha, e na Holanda, mas eles passam por Aachen, a cada vez que eles vão beber vegetal lá, eles passam e justamente ainda tem uma capela, né, do Carlos Magno, né, uma referência, tem pouca coisa dele, sobrou poucas coisas, né, mas é essa referência lá de uma catedral com uma capela bem interessante. Está ali, algumas imagens dela. Isso, essas imagens aqui. Isso aqui é o trono dele. Peraí que eu não... o trono dele... A gente já vai para o trono dele. Ali. Está ali. É o mesmo tipo do trono de Salomão. Bem simples. Bem simples. É o mesmo. Então, é um homem que teve uma visão, uma capacidade de estabelecer redes de atuação. Redes no mundo que era precário, e principalmente era muito grande. Ele foi o reinado de Carlos Magno, ele é um reinado territorial também. Como? Ele teve que vencer alguns povos que brigavam muito entre si, brigavam com os povos francos também, muita batalha. Para vocês terem uma ideia, ele viveu até os 72 anos, Carlos Magno. 48 anos, durante 48 anos ele teve batalhas. E dessas batalhas, só 2 foram em defesa de um território. Todas as outras foram batalhas para poder se precaver dos outros não matarem os francos. Então, as marcas, né? Então, o que aconteceu? A primeira batalha dele foi já ele com 30 anos de idade, por aí, ele foi atender uma solicitação de um vizir, um muçulmano que trabalhava lá com os árabes que dominavam a Europa. Isso era no norte nos Pirineus. Então, ele teve uma batalha que ele não conseguiu vencer. E eu penso que é um merecimento dele não ter vencido. Por quê? Foi a única vez que ele não venceu. Mais na frente, ele também não venceu algumas concessões. Mas o que aconteceu? Ele teve que fazer uma marca. O que é uma marca? Ele demarcou com uma tropa de choque dele, que o filho dele, mais na frente, manteve durante o tempo todo da vida dele, para não deixar invadir o que seria a Europa, os outros países. Então, ali, os muçulmanos foram barrados, né? E por que eles foram barrados? Porque eles já tinham invadido anteriormente, na época do avô dele, de Carlos Martel, eles já tinham invadido até metade da França e da Itália. Eles tomaram conta da Europa Ocidental. Se deixasse, nós todos aqui seríamos muçulmanos hoje em dia. Porque a Europa não teria tido o desenvolvimento do Ocidente como nós temos hoje. Porque o Carlos Magno ele é importante não só para
lá na Europa. Ele é importante para nós aqui também, porque todos esses valores vieram aqui através de um poema que chama Canção de Roland, né, que já foi o primeiro poema, o primeiro livro publicado por escrito 200 e tantos anos depois do Carlos Magno. Deixa eu falar só uma coisinha. Esse poema, a Canção de Roland, foi um romance, né, digamos assim, feito a partir da história da batalha que ele perdeu. Essa batalha que o Ricardo estava falando anteriormente, Roncesvalles. né? Roncesvalles. A história mítica dessa batalha se transformou na Chanson de Roland. Vai ser falado com mais detalhes na palestra que a Merielle e o João vão dar para a gente. É muito interessante. Passa para os condes, senão não vai dar tempo. Eu estou querendo falar com uma coisa que é muito importante. A gente conhecer um pouco essa organização, essa visão que ele teve mais na frente de organizar o Império. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha fax, não tinha um monte de coisa. Como é que ele fez? Um território enorme, praticamente a Europa Ocidental. Qual o jeito que ele deu? Ele tinha os vassalos dele. O que era um vassalo? O que é um vassalo? É um homem de confiança, como a gente aprende na União. Só que ele pegou um sistema de vassalagem do Império Romano, juntou com o sistema de vassalagem que os germânicos tinham e teve uma ideia de fazer um vassalo que atendesse tanto, digamos assim, ao Estado quanto ao seu senhor. Então, ele fez assim uma multiplicação de vassalos, assim, porque existia o vassalo do vassalo do vassalo. Então, esses vassalos é que vieram compor os exércitos que protegiam o Império. Primeiro o reinado, depois o Império. E eles, porque para ir para a guerra, né, existiam as campanhas todos os anos. A guerra era prevista, assim, já antecipada no inverno, e ela tinha que ser feita necessariamente na primavera e no verão, por causa do alimento, para os cavalos, principalmente, né? Porque tudo era o cavalo. O cavalo era tudo, a internet, tudo. Então, o sistema que ele inventou foi assim muito forte. Primeiro, o vassalo. O vassalo tinha que ser fiel à palavra. Ele fazia um juramento de fidelidade. E isso aí era assim uma coisa mais importante, porque é o que regia a vida toda, a organização toda de hierarquia era o vassalo. Mas além do vassalo, existia também, em termos práticos, o conde, o marquês e o duque. O conde, ele era assim o representante do imperador ou do rei lá no condado. Todo o sistema era através de um condado. Eram pequenas, digamos assim, áreas menores, territórios menores, onde cada conde ele tinha o poder de polícia, o poder judiciário, fiscalizar, fazer que as leis capitulares que Carlos Magno assinava nas assembleias com seus cavaleiros na capital chegassem em todo o seu reinado. Então o conde ele tinha assim ele é o pivô de tudo para a gente compreender como é que funcionava um império daquele tamanho, né? Os marqueses eles eram por causa da marca. Esse nome marquês vem de marca. Era uma marca que dali não passa. Então teve em Roncesvalles, nos Pirineus, teve em Ratisbona, que era na antiga Viena, na Áustria, teve alguns outros lugares também. E isso era muito importante, porque ali ele foi estabelecendo um território onde a cristandade podia florescer, podia acontecer, porque era muito difícil. Além de ter tido uma história decadente em Roma, havia assim muito medo, muita dificuldade para se viver, né? Então ele estabeleceu assim que a prioridade era o alimento. Então, a partir do alimento é que todas as outras coisas foram acontecendo e a riqueza foi se espalhando e os territórios foram sendo feitos. Então, aonde que isso tudo levou? Na época havia, já falei do duque, não? O duque
na realidade, é onde tem vários condados. É como se fosse um príncipe, ele é meio independente, mas ele faz parte do império. Então, o duque é isso, né? E o duque tem uma característica interessante, ele cunha moeda também, o duque, né? Interessante isso. Então, é o conde, e quando o conde não podia, que ele saía para fazer alguma coisa, ficava o vice do conde, que gerou o visconde, né? Então, isso aí vem do reinado dali de Carlos Magno, né? É mais anterior, como tudo na história, as coisas começam a acontecer dentro de um fluxo, aí a história dele, digamos assim, começa mais com o avô dele, aí vem se estabelecendo com o pai, com ele, com os filhos dele, as mulheres dele. Fala aí das mulheres. Falo, mas antes só quero dizer uma coisinha. Outra coisa, outro ponto importante, né, que a gente sempre estava falando, é o tanto que nos livros de história fica deturpado, né, essa relação de vassalagem, que realmente, depois de um tempo, porque a Idade Média foi um período enorme, né, não foi a Idade Média uma coisa pequena, né? 1000 anos. O tanto, 1000 anos. Então, o que no início funcionava de uma forma, depois, de fato, a coisa se deteriorou, mas o que gostam de ensinar nos livros de história é só a questão, né, que já estava deteriorada, porque dessa construção de Carlos Magno, ser vassalo não era ser empregado, não era ser serviçal, era ser um homem de confiança do rei, de plena confiança, e um homem de palavra. Porque, mais ainda, numa época em que a palavra escrita, né, era algo raro ainda para poucos, o valor da palavra era maior ainda. Porque todas as leis capitulares que foram escritas, ele que trouxe essa palavra, capitular também, os capítulos, né? Todas essas leis, todo ano, antes das batalhas, né, havia os cavaleiros que vinham, né, de diferentes regiões, mas principalmente das próximas regiões onde eles combatiam. E havia várias frentes de batalha. Chegou ao ponto, ele já estava idoso, o Carlos Magno, e ele teve 4 frentes de batalha ao mesmo tempo. E ele e mais 3 filhos responsáveis, né? Cada uma dessas batalhas era aproximadamente 1000 pessoas, entre cavaleiros, que tinha cavaleiros da brigada leve, tinha uns que era mais assim, levava mais tempo, não era assim a elite, né, dos cavaleiros, tinha os combatentes também a pé. Tudo isso demandava muito cuidado, porque tudo custava muito dinheiro para ter a roupa, para poder vencer. Era assim, uma luta muito, muito grande, né? Quer falar? Não, eu falo das mulheres, já acabou já esse monte de guerra, espada, tudo? Foi? Não, durou 48 anos. Né? Então espera um pouquinho, porque senão eu estou com esse slide parado com a mulherada ali, eles estão olhando, não estão entendendo nada. Então, depois você volta, tem mais ali, tá, um pouquinho, tá? Vai lá. Então, gente, o que eu quero falar? Né, a gente fica ouvindo de batalha, tem o conde, o marquês, cadê a duquesa? Cadê a rainha? Né, cadê a marquesa? Não tinha importância? Tem. A gente ouve falar, como era uma época, realmente, né, de muita peleja, de muita defesa, conquista, etc., realmente, né, muita testosterona, muita vida masculina. Porém, as mulheres, elas não eram nada, não. Mas também a vida não era lá muito fácil, né? Porque você imagina, a gente ainda hoje busca, né, tanto reconhecimento, tantos direitos, e ser mulher naquela época não era muito fácil, porque a mortalidade era enorme, né, tanto de batalhas quanto de doenças, de fome, etc. E a situação das viúvas, então, era uma situação muito difícil, elas ficavam muito desguarnecidas, era arriscado ser mulher naquela época, mas não significa que elas não eram importantes. E a gente vai ver também a importância que Carlos Magno deu às mulheres. Eu acho isso muito interessante, porque lembra assim, que época machista, mas tinha umas coisas muito legais, a gente precisa saber, principalmente relacionadas a ele. Mas, antes de tudo, eu quero apresentar para vocês a senhora. Foi. Essa senhora que eu descobri estudando, né, as mulheres na época, essa não é exatamente da época, ela viveu uns 300 anos antes de Carlos Magno, o nome dela é Clotilde. E eu vi uma tese que eu achei fantástica, dizendo que se não fosse esta mulher, chamada de santa depois, Santa Clotilde,
né, nós não estaríamos aqui falando de Carlos Magno, porque ela foi a chave para poder transformar o Ocidente cristão com o que ele é hoje, né? Que ela foi uma chave no sentido político e religioso. O que essa mulher fez? Vamos descobrir. Clotilde era uma princesa cristã. Engraçado que da família dela, só ela virou cristã porque ela foi criada por uma tia cristã, né? E o restante dos irmãos, né, morreram em batalha, e as irmãs foram criadas por outros parentes, e a tia dela fez com que ela fosse cristã, e ela era realmente extremamente devota. E aí ela se casou com Ela se casou com um rei, né, conhecido por ter um temperamento assim muito difícil, muito belicoso, chamado Clovis. Clovis era... Qualquer coincidência é só coincidência, tá? Então, Clovis, a esposa dele era Clotilde, entendeu? Era de Santa Clotilde. Ela casou com Clovis, que tinha um temperamento muito belicoso. Ele não era cristão, ele era um rei franco da dinastia Merovingia, que era a dinastia família, né, de reis antes da Carolíngia, Carlos Magno. Mas ele não era cristão, não. Casou com ela e ficou, assim, uns anos casado com ela, sem ser cristão, e ela lá, super cristã, super amiga, né, de São Remígio, né? Aí, um dia, lá estava Clovis numa batalha em que ele estava perdendo, a coisa estava feia mesmo. O que ele fez? Ele rezou para o Deus da Clotilde e disse assim: se o Senhor me tirar dessa, eu juro que me batizo. E ele venceu a batalha. Ele venceu a batalha e ele se converteu ao Deus da esposa dele, a Clotilde, e a partir daí ele foi o primeiro rei franco a ser cristão. Aí por isso que tem essas imagens dela, ela é de santa, ele ali pegando a coroa, porque em princípio ele só pegou por causa dela, porque ela que, né, olha ali, o batismo de Clovis, tem tanta pintura do batismo de Clovis, que é um momento muito importante, né, historicamente importante para a história do Ocidente, rei franco, que fez com que todos os que viessem depois dele fossem cristãos também. E ela, né, foi feita santa, e ela, gente, é a padroeira das mulheres que querem transformar os maridos. Conversão de marido. Sabia que ia fazer sucesso. Eu falei para o Edson, eu vou falar de Clotilde. A gente teve uma reunião dia 3, uma prévia para preparar o encontro. Era que dia? Dia de Santa Clotilde. E aí tudo, né, para quem quiser converter o marido. Tá? Assim, alguma coisa boa, é a santa da conversão. E São Remígio usava de exemplo para fazer com que todas as mulheres funcionassem para converter os maridos. Então, foi um movimento no qual as mulheres converteram seus maridos belicosos ao cristianismo. Isso foi muito legal. Então. Aproveita e fala das mulheres. Quais? No reinado. Calma, já vamos falar. Ó, essa daqui é a Berta de Laon. Berta de Laon, a gente já, né, essa é a mãe de Carlos Magno. Eu acho essa estátua dela belíssima, num jardim só de rainhas, né? Tem várias estátuas e essa é lindíssima. E a Berta era uma pessoa muito interessante, né? Porque ela comandava muita coisa, né? Ela dizia o que os filhos deveriam fazer ou não. Não durou muito tempo, né? Carlos Magno sempre respeitou muito a mãe. Inclusive, se casou com uma esposa que ela escolheu politicamente, então ela era antenada da política. Mas tinha muito respeito por ela. Ela e os filhos tinham um relacionamento muito bom, principalmente, né, com Carlos Magno. Então, ele já tinha um respeito muito grande por essa mulher forte que era a mãe. Além da mãe, ele tinha uma irmã que ele gostava muito, chamada Gisela. Gisela se tornou uma importante abadesa, né? E também importante, as mulheres também eram importantes na educação. Então, ele já tinha esse respeito pela mãe e pela irmã, que ele amou muito até o fim da vida. E, obviamente, depois disso, ele, né, foi tendo os casamentos dele e a maneira de tratar essas esposas. Uma coisa muito interessante por ele ter esse cuidado já, né, com a figura feminina, é que ele dizia que fazia parte da ética dos cavaleiros que fossem protetores das viúvas. Uma das coisas que um nobre, que um cavaleiro tinha que ser, era protetor, não podia abusar das mulheres. Né, tinha que justamente proteger aquelas que não tinham proteção. Gente, olha que bonito pensar nisso, né? Um homem honrado tem que ser assim, respeitar as mulheres, mesmo as que não são dele. Isso é lindo. E era muito importante isso, porque na época do Carlos Martel, havia isso, naquela região toda do Ocidente, na Europa, um abuso de mulheres, de jovens e de viúvas.
Então não havia proteção e os mais abusados eram os senhores, os donos do pedaço lá, né? Então foi assim uma revolução grande. Quando a cristandade chegou lá, houve muito mais respeito, trouxe muito mais valores morais mesmo, né? Então, ele teve, né, vários casamentos, como o Ricardo estava falando no início, né, até por conta de ele ter sido um filho bastardo, mesmo sendo filho da mesma mãe do irmão dele, né, os casamentos... Ilegítimo. Que nome feio. Ilegítimo é mais bonito. A noção de casamento era diferente. Então, ele teve várias esposas e algumas rainhas, né? Ele teve várias esposas porque, realmente, ele viveu durante muito tempo e elas morriam cedo, né? As esposas que ele teve, ele se separou de duas. A primeira, aquela que a mãe tinha arrumado para ele, né? Segundo a figura diz, porque era para fazer uma aliança política, mas não deu certo, etc. E eles acabaram se separando. E aí ele casou com uma que foi feita santa também, né, que é a Hildegarda. Hildegarda é a mãe dos reis carolíngios, né, da dinastia, porque ela foi mãe de 9 filhos dele, e daí saíram os 3 principais reis que vieram a sucedê-lo no império, e mais algumas filhas. E legal é que essa Hildegarda, ela ia junto com ele para as frentes de batalha. Ela não desgrudava dele, ela tinha filhos enquanto viajava, ela estava sempre, sempre, sempre com ele, até a hora em que ela morreu. Ele gostava muito dela e ela foi enterrada com todas as honras e foi depois transformada em santa também, né? Ela, muito cheia de qualidades, muito admirada. Depois, ele se casou com uma moça que Tem que dizer que ela morreu. Eu falei que ela morreu, amor, que falei. Aí ele casou de novo. Porque rei que é rei tem que entender, gente. Rei que é rei tem que ter uma rainha. Então, ele não ficava muito tempo sem uma esposa. Elas morriam e aí ele tinha que casar de novo pouco tempo depois. Porque na época é assim, você é rei, cadê sua rainha? Senão o pessoal olhava torto, entenderam? Então, aí ele casou com uma moça chamada Fastrada. Eu vou ser rápida, mas eu gosto dessas histórias. Fastrada não era uma... Essa daí é Hildegarda, que está essa também é Hildegarda. Essa é a Fastrada. Pera, Fastrada era uma moça muito bonita, etc. Mas não falam muito bem dela. Dizem que ela não tinha um temperamento muito bom e que ela, assim, fazia muita intriga, é o que aparece. As pessoas não gostavam dela. Acho também que depois de Hildegarda, qualquer uma não ia ter lá muito sucesso, né? Mas, por incrível que pareça, na companhia dessa, que parece que foi a esposa menos virtuosa, né, com um temperamento um pouco mais difícil, foi uma época em que ele teve mais problemas de conspirações, etc. Foi a época que ele estava casado com ela. Mas, mesmo assim, tem cartas dele para ela muito bem escritas, quando ele estava em batalha, porque essa não ia junto, né? Então, ele escrevia para ela, perguntava como estavam as coisas, ele sempre, né, sendo atencioso. E esse quadro tem... Não sei porque tem alguns que retratam sempre a morte de Fastrada. Eu encontrei vários, a morte da Fastrada. Não pergunta por quê, mas é um momento que dizem que ela teria colocado um encanto nele, essas coisas. Mas aí já é mítico, né? Por isso que tem tanto. Tem ópera, enfim, musical, né? Aí depois ele casou com uma moça que foi a última rainha, chamada Liutgarda, que não deu filhos a ele. Fastrada deu 2 filhas, mas que era muito amada. Alcuino gostava muito dela, porque ela era uma pessoa extremamente inteligente, né? Querida por todos, muito jovem, querida pelos enteados, mas ela também morreu cedo. E depois dela, Carlos Magno casou outras vezes, porém, nenhuma das outras eram rainhas. Era diferente, né? A rainha, ela era também, né, abençoada como sendo uma rainha. Por questões políticas, ele já tinha 3 filhos adultos, né, para não dividir mais o império, então ele se casou, teve vários outros filhos, porém, os herdeiros ao trono eram só os filhos de Hildegarda e as outras eram esposas, mas não eram rainhas. Vocês entenderam? Então, ele ainda teve algumas, né? As filhas. Estou acabando. As filhas, era muito interessante a maneira de tratar as filhas, que gerou até muita polêmica, né? Ele não deixou nenhuma das filhas se casar. Casada mesmo, não deixou. Mas elas tinham família, elas tinham filhos. Como assim? É o seguinte, naquela época, uma mulher que se casava, ela virava propriedade de um homem. E Carlos Magno sabia muito bem quais eram os homens da época. E ele não ia dar a filha dele, ele quase deu em casamento a Constantino, filho de Irene, se der tempo a gente fala depois,
não era gente boa. E quando ele descobriu isso, ele desfez a aliança e ficou com ela em casa, mais velha. E daí ele também não deixou mais nenhuma se casar, porque ele ficava com muito medo delas irem para muito longe, serem maltratadas, e que ele sabia como eram as coisas. Ele não poder fazer nada. Então, elas tinham assim casamentos que não eram oficiais, então elas sempre ficavam sob a guarda dele, até a hora de morrer. Ele era um pai extremamente cuidadoso. E elas estudavam da mesma forma que os irmãos. Então, eu dizia, as mulheres têm que ser educadas também, igual aos homens. Isso é muito legal. Já falei muito. Vai. Estou querendo lembrar alguns detalhes interessantes a respeito dele, né? Ele é chamado de Carla também, quando ele era criança, né? Porque é o nome Carlos em alemão. Ele e o irmão dele, Carlos e Carlo Mano, foram sagrados pelo Papa, com santos olhos. Então, eles, quando crianças, eles já eram reis. De criança, e eles eram reis e herdeiro legítimo, né? E ele era o filho mais velho, então ele teve, né, essa linhagem aí. Ele teve alguns filhos, mas dos que sobreviveram e que trabalharam com ele, digamos, teve 3. Sendo que desses 3, antes da morte dele, só um, o Luís, o Piedoso, chamado Luís Pio, ou Luís o Piedoso, ele ainda estava vivo. E que ele acabou herdando tudo, foi o futuro imperador, né? Então, estou querendo aqui ler umas coisas. Assim. Os guerreiros, você ainda vai falar alguma coisa? Não, peraí. Tá. Não. O Carlos Magno era um cavaleiro infatigável, um grande caçador, ele gostava muito de caçar. Ele era um homem alto, de 1,92 m. Ele era um bom nadador. Ele tinha uma piscina, que eram águas termais, né, quentes, dentro do palácio, no próprio palácio. E era um lugar que ele chamava também até os soldados para tomar banho lá e conversar. E ele gostava muito de conversar, era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que conversava com todo mundo, que não deixava a pessoa se ajoelhar para poder reconhecer que ele era o imperador. Isso aconteceu no ano de 800, e no dia 25 de dezembro, né, que ele foi sagrado imperador, lá em Roma, né? Se puder ter isso. Vai ter. E ele era bem o tipo do rei Franco, né? Assim, uma pessoa muito ligada à natureza, tinha uma vitalidade muito grande, porque um homem viver até os 72 anos numa região que um homem com 25 anos, em geral, não passava disso, é muito difícil. A coroação. Né? Então, ele tinha uma coisa assim muito interessante. Ele tinha um comportamento adequado à mesa. Ele prefere jantares com pouca gente, mas com conversa, principalmente se for temas espirituais, né? Santo Agostinho, ele gosta muito também, a Cidade de Deus. Ele gosta de ouvir música, de pessoas que recitam poemas. É um momento de descontração. Ele quer, nesse jantar, estar com seus filhos, com suas filhas. Ele quer reunir todo mundo. Ele ouve a leitura de diversos livros, né, relatos históricos também. E ele é grande e tal, ele come bem, né? Então, ele gosta de 5 pratos e carne assada no espeto. No carne assada no espeto é um churrasco também. E frutas. Mas você vê como tem informação, né? Interessante. Ele é sóbrio, bebe pouco vinho e impõe pouca bebida aos que o rodeiam. Ele não bebe feito os outros nobres. Ele não quer que ninguém fique bêbado do lado dele, né? Então, ele é muito generoso com os hóspedes, mas não quer uma vida de luxo, né? Então, ele se veste, né? Depois do Natal de 800, ninguém se ajoelha mais, né? E as pessoas abordam ele sem cerimônia, os soldados se banham e tal. A roupa dele é igual à roupa de qualquer outro nobre, não tem frescura, não tem nada de destaque. Ele só põe uma roupa melhor, coroa, diadema, quando tem uma embaixada, um embaixador que vai visitá-lo, né? As outras coisas você já falou, coroação? Né? Vamos para a coroação? Vamos. É importante dizer que esses relatos aqui que o Ricardo acabou de ler, eles foram feitos por Eguinardo, são os relatos de época, né, de um dos conselheiros que viveu com ele e que fez, né, escreveu, documentou a vida de Carlos Magno em detalhes muito interessantes. Mas vamos, quando ele se tornou imperador, tá? Já está ali. Vamos lá falar da vida dele.
Bom, como é que aconteceu? O Império, a parte oriental do Império Romano estava no comando de uma mulher, o que era uma coisa completamente, assim, não estava nada dentro do padrão, chamada Irene. A Irene era uma pessoa assim que devia ser uma pessoa muito diferente, porque o filho dele, que era o herdeiro, o filho dela, Constantino, que era noivo da filha do Carlos Magno. Isso. Ela mandou furar os 2 olhos deles. Ele morreu. Aí ela pegou a coroa de volta. Isso. E aí é o que se tinha lá. Então estava muito decadente, tinha muita fofoca lá no Império lá do Oriente, né? Então Império cristão, né? Império cristão do Oriente. E nós estamos falando do Ocidente cristão de Carlos Magno, né? Então, o que acontecia nos anos anteriores, 1 ano, 2 anos anteriores, em Roma? Houve uma mudança do Papa. O Papa, que era o Adriano, que gostava muito do Carlos Magno, morreu e entrou Leão III. Isso. O Leão III era muito vacilado. Aquilo ali, ele realmente quiseram tirar ele, fizeram conspiração contra ele. Aí ele estava no meio de uma procissão, aí chegaram um grupo de pessoas lá, queriam arrancar a língua dele, furar os olhos, queriam acabar com a raça do homem. E ele não morreu. E não morreu. E ainda fez propaganda, dizendo que aquilo foi milagre e tudo, né? Deve ter sido, né? Pois é. E o que acontece é que depois, então, só sobrava o Carlos Magno para ser o defensor da cristandade. Assim, né? Porque estava precisando. Ele não era na prática um imperador, mas assim, não era realmente um imperador, mas na prática era. Só ele mesmo. E ele então foi coroado por esse Papa, que ele salvou a vida. E dali para frente veio o Império. O Império Harun, de Carlos Magno. Fala só do Harun lá da diplomacia. Sim, Harun, houve também as relações diplomáticas dele eram muito importantes. Ele se relacionou com Harun Rashid, que era do califado de Bagdá, e ele conseguiu, era o objetivo dele, abrir o caminho de Jerusalém para os cristãos, que isso acabou gerando mais na frente, na Idade Média, todo aquele fluxo, né, que teve, né, Deixa eu falar rapidinho do elefante, 2 segundos. Fala. Esse relacionamento diplomático, né, que ele mantinha com o califa de Bagdá é muito interessante. Eles respeitavam mutuamente, embora nunca tenham se encontrado, né, a não ser em romances, etc. E rendeu uma história muito legal que, quando Carlos Magno mandou os seus embaixadores até lá, ele pediu de presente um elefante. E Harun al-Rashid só tinha um, e ele mandou esse elefante para Carlos Magno, chamado Abu Abbas, e tem uma história muito legal de como os embaixadores voltaram com um elefante de Bagdá a Aachen. Gente, foi muito legal. Existia também entre o Império do Ocidente e os sarracenos, os mouros, o califado de Córdoba, né, no sul da Espanha, que na realidade dominava a Espanha inteira. Existiu durante um período 3 povos: os judeus, os cristãos e os muçulmanos. E a partir do convívio deles, durante alguns anos, isso assim deu fruto ao crescimento de uma cultura muito particular, muito bonita. Então, houve muitas coisas interessantes. Por exemplo, lá os árabes, esses de Bagdá, eles já traduziam também os livros de Aristóteles e outros filósofos, de médicos. Então, eles já traziam uma cultura muito assim, interessante, muito bonita, muito forte, né? Desses países que eles foram invadidos. Então, na realidade, quer dizer, havia coisas boas por um lado, mas também não tão boas por outro lado. Quer dizer, como sempre tem 2 lados das coisas, a gente percebe que na história, conforme o merecimento, as pessoas podem aproveitar as coisas boas e as outras não, né? Uma coisa que eu estou querendo aqui também, já acho que para concluir, né? A gente vai ter que é o seguinte, estou querendo falar as honras. O que é uma honra? Né?
a honra na Idade Média, principalmente ligada à chanson de Roland, né, que tem Roland, que tem Oliveiros, tem Carlos Magno, e que traz a chanson de Roland, ou a canção de Roland, traz todos esses valores morais e espirituais de uma forma assim, bem clara, sabe? E há um tema que é uma traição, né? Então, o tema da canção, né? A temática da canção. Houve uma traição na história, né? E depois, então, houve uma batalha e Roland morreu, Oliveira morreu e Carlos Magno chegou lá só mesmo para poder, voltou e só enterrou eles depois. Então, o que é uma honra feudal, né? A honra inicialmente, em todo o Império de Carlos Magno, o Império Carolíngio, a honra é uma atribuição que se dá a uma pessoa, a um cidadão, porque é um trabalho. A honra é um serviço público que ele faz. É como se fosse um servidor público que recebe uma honra por ele já ser uma pessoa honrada. E Carlos Magno não escolhe as pessoas que ele honra, os seus condes, ele não escolhe só porque eles são poderosos, têm dinheiro, têm terras. Não, ele escolhe principalmente pelas pessoas que ele sabe que vão dar conta do recado. Eles sabem que vão fazer as coisas bem feitas, certas. E isso é muito importante, porque toda amarração, todo controle e a fineza, digamos assim, que ele dá ao acabamento em seu império, tem esses eixos, né, muito fortes, delimitados, que é a honra, essa honra feudal que o vassalo traz, que é sempre pela palavra, né? A palavra abrindo, fechando, articulando, integrando, né? o império. É uma coisa muito interessante isso. Então, tem a honra nacional, que fala na canção de Roland. A honra nacional, ela mais tarde foi desenvolvida como uma honra a um país. Mas naquela época não tinha, era uma novidade também. Ninguém cantava o hino como nós cantamos aqui, né? Podemos já... Tá. Okay. A questão de justiça também vai ser falada com mais detalhes, né, em outra palestra que a Isabela vai dar. Muito interessante também. Vocês vão ver como né, bem feito o exercício da justiça. Lembrando que o conde, ele também tem essa função, né? Ele administra toda a justiça dele e império. Ele é como se fosse um mestre representante do mestre Gabriel, digamos assim, né? Vou concluir com o imaginário. Posso? Ah. Então... Para concluir, né, nós queremos dizer que a gente é um personagem histórico estudado até hoje, né, com algumas visões que são diferentes, porém, né, não é à toa que uma pessoa continua encantando o imaginário das pessoas até hoje, em termos históricos, em termos de lendas, de mitos, de, né, referências a respeito do que é uma honra. Então, mas até hoje... Desde a época dele até hoje, ele sempre foi tema da cultura, sempre presente, né, na arte, no imaginário. Eu separei aqui algumas imagens, vou falar rapidinho, né? Ele depois, uns 200 anos depois da morte dele, ele foi feito santo. Depois contestaram, mas, enfim, tinha um pessoal querendo fazer dele santo. Aí fizeram uma imagem completamente diferente. Olha essa imagem, ele não era assim, não. Né? A descrição é de que ele usava só bigode, ele não tinha essa barba branca, nem nada assim. Mas isso é a imagem de um santo que começaram, né, a vê-lo de uma forma diferente. Isso, aí é ele e o Degarda, né? Aquela esposa, mãe dos reis, também foi feita santa. Aqui, olha, ele no vitral da Capela de Chartres com uma auréola de santo, né? Isso muitos e muitos anos depois, centenas de anos depois, né? Ele recebendo orientação de santos em sonho, né? Ele realmente tinha muitos sonhos premonitórios, é interessante isso também. Aí é um relicário onde tem pedaços do crânio de Carlos Magno, que fica em Aachen, na Capela de Aachen. Tem, né, as relíquias, ou seja, né, quem não sabe, relíquia é pedacinho de gente que morreu, que era santo. E aí tem um pedacinho do Carlos Magno. E gerou uma lenda também de que quando abriram o túmulo dele, 2 anos depois, ele estava inteiro sentado no trono, né, que um imperador, Otto III, né, que foi quem quis mais fazer do santo, abriu e disse que ele estava assim, inteiro. Sentado. Quando tocaram ele, desfez. Bonito, né?
Aqui, gente, ele é visto como sendo um dos 4 reis, né, do baralho. A gente tem Alexandre, a gente tem Salomão, Carlos Magno e Davi. E o valete, a carta valete é o vassalo quando é criança. É o valete, criança. Olha, isso aqui é um livrinho de história para crianças. Recente. Isso daqui é um jogo de computador, muito bem feito, inclusive, mas olha só, um jogo de computador novinho da Silva, né? A respeito das batalhas de Carlos Magno. Aqui nós temos livros e mais livros que foram feitos a respeito da chanson de Roland, que foi a Batalha de Roncesvalles, feito em peças de teatro. Aqui é no vitral também, né, da chanson de Roland. É muito bonita a chanson de Roland. Merielle vai falar para vocês mais, e o João também. Porque filme da chanson de Roland. Livros, muita coisa. Que mais? O interessante é que essa chanson de Roland, ela veio primeiro para a Espanha e depois, no século XIV, depois XVI, aí chegou no Brasil, né, no Nordeste, e o livro virou best-seller, o livro mais vendido no Nordeste. As pessoas que eram que no Nordeste não sabiam ler, elas gravavam os versos para recitar a lenda, né, de Carlos Magno e seus 12 cavaleiros. Acabou. É isso aí. Acabou. Tá bom. Grato. Muito grata pela atenção de todos os senhores e de quem está em casa.